Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que tenham curtido a Páscoa. Dá parabéns também aqui à Sara, que ganhou o prêmio, o ovo de Páscoa, acertou tudinho do bingo. Parabéns, Sara, tá afiada, viu? Você está afiada em classes gramaticais. Os demais que não estiverem afiadinhos, por favor, dá uma revisada no assunto de classes gramaticais, porque também vai cair apesar de ser um assunto de sexto ano, ele continua sendo falado e discutido no sétimo ano também. Sétimo, oitavo e por aí vai. Sempre vamos revisar as classes gramaticais, porque as classes gramaticais são a base da maioria dos assuntos de gramática, de língua portuguesa, tá bom? Tá bom, vamos começar, né? Hoje nós vamos estudar um pouco. Antes de começar a falar sobre o assunto, eu quero pedir uma coisa a vocês. Acessem o e-mail Enova de vocês, por favor. E lá vocês vão ver que tem vários e-mails de convite para participar de turmas. Então vocês têm que aceitar cada convite daqueles que vocês receberam no e-mail, para a gente poder começar a trabalhar no Google Sala de Aula. Então eu preciso que você vai ter lá português, oitavo A, matutino, língua portuguesa. Você vai aceitar esse convite para poder participar da disciplina, tá bom? Por favor, façam isso, para a gente poder ter mais liberdade para estudar, mais coisas para poder ver e ficar tudo num lugar sozinho, num lugar só, compilado direitinho, tá bom? Outra coisa, criei uma biblioteca virtual para vocês. E aí, infelizmente, só quem tem o acesso ao Google Sala de Aula, só quem tiver aceitado o convite para participar da turma, né, de língua portuguesa do Google Sala de Aula, que vai conseguir visualizar, tá bom? Por enquanto, nós temos 3 livros. A história em quadrinhos que a gente trabalhou essa segunda-feira, a história da semana passada, que foi só de imagens ou cena de rua, e tem uma outra história que nós vamos trabalhar na semana que vem. Então, por enquanto só tem 3, mas terão mais textos para vocês lerem, se divertirem, além também dos textos que a gente vai trabalhar em sala de aula, tá bom? Bom, e eu acho que é somente isso dos informes. E vamos lá, né? Hoje nós vamos falar sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Linguagem verbal é aquela que vai ser escrita com palavras ou falada com palavras, né? Utilizando sempre a palavra como um meio de informação. Então, neste momento em que eu falo, eu estou utilizando a linguagem verbal. A partir do momento em que eu parar de falar e fizer assim, ó, porque eu tô morrendo de calor, né? Mas eu calado e faço assim, ó. Ou seja, o que é que tá acontecendo? Você vai dizer, ela tá com calor? Ela está passando mal? O que é que está acontecendo? Se eu faço isso aqui, mas em silêncio, sem dizer nada, você vai dizer o que pra mim? A professora está com calor. Realmente, a professora está com calor. Então, a linguagem não verbal não vai utilizar textos, mas você vai conseguir identificar e vai saber do que a pessoa está falando. Vou pegar um exemplo aqui, que para quem estudou comigo ano passado, no início do ano passado, no ano retrasado, vai reconhecer esta carinha aqui de triste. Se eu mostrar isso aqui, lembra que eu fiz uma brincadeira com vocês? Eu fazia a pergunta e cada aluno levantava se aquilo era verdade ou mentira. Mentira, ou o que estava errado, essa daqui, verdade. E o que é que marca isso aqui? Como é que eu sei que isso aqui é verdade? Como é que eu sei que isso aqui é mentira? Como é que eu sei que isso aqui é certo? Como é que eu sei que isso aqui é errado? Primeiro, a feição do bichinho. Esse bichinho, ele está com a cara triste e eu pintei de vermelho. Então, ele está triste, não. Ou falso, a gente pode utilizar como não, como falso.
O lado de cá, ele já está alegre. Se ele está alegre, sorridente e está de verdinho, é o quê? Sim, é verdade. Quando a gente está também querendo atravessar o semáforo, você atravessa no verde ou você atravessa quando estiver no vermelho? Todo mundo atravessa ou deve atravessar, né? Com o sinal vermelho para os carros. Verde para você, vermelho para os carros. Então, aquilo não é um texto escrito, não é um texto falado, mas ainda assim é um texto e ele vai dizer para você e para todo mundo quando você pode atravessar a pista e quando você não pode atravessar a pista. Outra coisa, cacei aqui, tava caçando uma coisa para mostrar a vocês. E aí eu achei isso aqui. Aí eu pergunto, apesar de que eu não vou escutar ninguém falando, isso aqui, essa pimentinha, é referente a quê? Alguém sabe? Acertou aquela pessoa que disse que essa pimentinha é da Chili Beans, é a marca da Chili Beans. Porque é. E como é que eu sei que é a marca da Chili Beans, professora? E a professora morrendo de calor. Porque essa pimenta já foi divulgada por em muitos lugares. Então, sempre que... um desenho de pimenta específico. Então, é o desenho da marca. Assim como, eu não tenho aqui, mas o desenho da Nike. Todo mundo sabe que é Nike por conta daquele desenhozinho. Aquilo é linguagem não verbal também. E quando vai ser aí tem um outro exemplo de linguagem não verbal, antes de a gente passar para a linguagem verbal e mista. Esse daqui, que foi da aula passada, da semana passada, o livro Cena de Rua, um livro só de imagens, mas que ele vai contar uma história. Você vai conseguir entender e pensar sobre essa história. Ele não precisa e não tem nenhuma palavra no livro inteiro, mas a gente consegue identificar e saber do que se trata o livro a partir da análise das imagens. Tá, outra imagem. Isso é linguagem não verbal. A linguagem verbal, como eu disse a vocês, é o texto escrito, né? É o texto escrito, é o texto falado. Se eu coloco aqui, se eu começo a ler uma história em quadrinhos, como nós lemos, fizemos a leitura da história em quadrinhos na segunda-feira. Ali se trata de um texto verbal e não verbal, ou seja, linguagem mista. E aí a gente pensa no misto que a gente gosta de comer. Eu adoro misto. Que a gente come na padaria, que a gente come em casa. O que é o misto? É uma fatia de queijo, uma fatia de presunto. Junta tudo, põe no pão, vira misto. Misto porque são duas, entendeu? Misturado. Então, a linguagem mista segue esse mesmo esquema, segue essa mesma lógica. É a junção da linguagem não verbal com a linguagem verbal. Junta e se torna a linguagem mista. Se eu colocar aqui para vocês, deixa eu procurar, peraí. Por questões de direitos autorais, eu lembrei que eu não posso colocar aqui para vocês uma música. Mas vamos pensar na música que você mais gosta, a música que você está mais escutando no momento. E aí, essa música, ela te diz alguma coisa? Claro que ela te diz, porque ela além de ser uma música, é uma junção, né, de palavras que vai te dizer alguma coisa. É um texto. Então a música se torna, por ela ser somente escrita, a música que é falada, cantada, ela é linguagem verbal. A música somente instrumental, ela se torna linguagem não verbal. Tá bom?
E a mista nós podemos encontrar aqui na capa desse livro que eu adoro, A Lua Cheia de Vento. Quem que puder comprar, ganhar, pedir à mãe, é um bom livro. Então, observem que na capa do A Lua Cheia de Vento tem o nome e tem um desenho, a luazinha aqui soprando um ventinho. Então, é linguagem verbal e não verbal. O desenho dialoga com o texto. Se eu faço uma propaganda de alguma coisa, algumas propagandas aparecem a imagem e o texto. Isso é a linguagem mista. As duas estão juntas para falar uma determinada coisa. Se ela aparecer, por exemplo, vamos fingir que não existe esse desenho aqui. Que não existe esse desenho, mas só existe esse texto. Então, vai ser uma linguagem verbal. A partir do momento em que tem o texto e a imagem, ela se torna linguagem mista. E quando só tem a imagem, ela se torna linguagem não verbal. Dito isso, e eu vou olhar aqui para o lado por conta do computador, eu preciso falar com vocês que essas linguagens verbais, não verbais e mistas, elas vão se apresentar de duas maneiras, que é a maneira literal, no sentido literal, e na forma do seu sentido figurado. Ah, professor, o que seria isso, sentido literal e sentido figurado? Sentido literal. Vamos pensar que... Vou pegar aqui. Meu piloto. Ou piloto não, marca-texto. Isso aqui é um marca-texto, ok? Não tô fazendo propaganda da marca. Mas aqui é um marca-texto. Laranja, lindo, que eu amo. Então, eu estou dizendo para que serve o marca-texto. Aí você vai me dizer, para que serve o marca-texto? E eu vou dizer, para marcar trechos de textos. Então, se eu pegar, não tem nenhuma folha aqui, aqui, uma folha. Para marcar trechos de textos, ok? Isso é o marca-texto. Se tivesse palavras aqui, eu quisesse marcar, eu marcava, ok? E aí, eu estou dando, isso é o sentido literal, é o sentido do dicionário. Mas se eu digo, Léo tem olhos, né? Os olhos de Léo brilham como estrelas. Ou os olhos de Léo são duas estrelas brilhando. Léo, né? Essa frase, os olhos de Léo brilham como estrelas, ou os olhos de Léo são duas estrelas. Observem que eu estou falando dos olhos. Os olhos não são estrelas. Não são estrelas. Mas o que é que eu fiz? Eu peguei a ideia do brilho da estrela e passei e comparei o brilho das estrelas com os olhos de Léo, dizendo que os olhos de Léo são brilhantes tanto quanto as estrelas. Então, isso é sentido figurado. Esse é o sentido conotativo, que é o sentido de várias interpretações. É o sentido que os poetas vão utilizar, muitas vezes, para escrever seus poemas. Então, a gente não pode esquecer disso, que o sentido literal ou o sentido denotativo é o sentido do dicionário. Eu vou ver aqui. Cadê se eu acho o dicionário? Ok, achei. Peraí, rapidinho. Marcar ali. Vou abrir de forma aleatória o dicionário. Tem aqui, vamos ver. Faísca, né? Ou faiscar, que seria o sentido literal, soltar faíscas. Todo mundo acho que sabe que é a faísca, né? O fogo, aquele negócio que fica fininho, fica tss, tss, tss. Então, isso é faísca. E como é que eu posso utilizar a palavra faísca
no seu sentido conotativo, no seu sentido figurado. Eu posso dizer, Léo está faiscando de raiva. Eu estou dizendo que, utilizando a ideia do fogo, a faísca do fogo, para ir associando a Léo para dizer que Léo está com raiva, que Léo está chateado. Então, isso é usar o sentido figurado. Se eu digo Sara, quase não sai. Sara é um raio de sol. Sara é meu raio de sol. Sara é um raio de sol? Não. Mas por que eu disse que Sara é um raio de sol? Porque Sara é bonita, porque Sara é alegre? É a mesma coisa de dizer, Sara, você, como na música, você é luz, é raio, estrela e luar. Alguém pode ser luz, raio, estrela e luar? Não. No seu sentido literal, não. Mas no sentido figurado, sim, que é o sentido conotativo. Então, não esqueçam que linguagem, nós temos 3, linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. E a forma como essa linguagem, como esse texto vai ser passado, ele pode estar no seu sentido conotativo ou no sentido denotativo. O sentido conotativo é o sentido de diversas interpretações. O sentido denotativo, pense no D e relembrem o dicionário, D de dicionário. O denotativo é aquele conhecido como literal também, que vai ser o sentido que o dicionário dá para ele. Então, hoje nós vamos ter uma atividade, na verdade, uma atividade de interpretação de texto. E na próxima semana nós temos uma atividade. Aliás, eu vou botar atividade hoje. Vou botar atividade hoje porque eu amo vocês. Vou botar uma atividade para vocês construírem em casa e mandarem a fotinho para mim, tá bom? Não esqueçam de fazer isso. E, por favor, as pessoas que não estão estudando, que não estão fazendo atividades, por favor, façam as atividades, porque é isso que vai garantir a presença de vocês. Sem a presença, vocês não conseguem serem aprovados, tá bom? Porque a pessoa só é aprovada se tem presença. Se não tem presença, como é que faz para ser aprovada? Tá bom? Então, eu vou mandar as explicações por áudio da atividade e o link do questionário do Forms e tudo direitinho, tá bom? Beijos e tchau!